Hoje chamou a atenção, na verdade ontem chamou a atenção, de um jeito a princípio estranho e depois inaceitável, a decisão do ministro da Saúde de interromper a vacinação dos mais jovens, de interromper a vacinação dos que têm entre 12 e 17 anos. Ele se atrapalhou com os argumentos, ele começou a se enrolar, ele começou a ter que dar explicação, quando então veio a verdade. E a verdade foi um telefonema feito pelo presidente Jair Bolsonaro, revelado pelo próprio presidente. A minha conversa com o Queiroga não é de imposição, eu levo a ele o meu sentimento, o que eu vejo, o que eu leio, o que chega ao meu conhecimento. E quando você acha que há ingerência política, quando você acha que o desmando, não é porque vem de cima para baixo que não é desmando. Quando você acha que a ciência encontrou uma cadeira sólida, firme, numa área onde a ciência deveria imperar, eis que a gente vê o ministro da Saúde se pazuelizando, ou se pazuelando, se a gente quiser. Marcelo Queiroga entrou com expectativa. Afinal, difícil não ter expectativa em alguém que é médico, cardiologista, foi presidente da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia, é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, seja uma pessoa de boa formação, dedicada à medicina, uma vida inteira dedicada à medicina, mas a hora que a mosca azul mordeu, a hora que ele sentiu o gostinho do poder, ele começou a dar umas fraquejadas. Ele deu algumas fraquejadas. O Pazuello era general, né? Estudou, leu muito mais do que ler um capitão. E também, quando chegou ao Ministério da Saúde, ele mostrou que, mordido pela mosca azul, não aguentou. E se curvou. E quando a gente fala se curvou, a gente não quer dizer que um ministro tem que confrontar o presidente da República. Não é isso. Mas todo mundo que trabalha numa empresa sabe que receber ordens faz sentido quando as ordens fazem sentido. Do contrário, não dá para depois argumentar que recebeu uma ordem. Se um engenheiro que trabalha numa empresa e está projetando uma ponte, recebe do seu chefe a orientação para colocar uma relação de concreto menor do que deve para a ponte ficar firme, ele não pode simplesmente fazer isso e depois dizer que recebeu ordem. Ele tem que concordar com aquilo. Aliás, pode inclusive colocar o emprego dele em risco e sair. Mas o compromisso dele com o certo tem que ser maior do que a necessidade de manter o emprego. E não se pode falar em necessidade de manter o emprego de ministro. O Marcelo Queiroga tem uma vida anterior e, se tornando ex-ministro, o que acontecerá, ele volta a fazer o que fazia antes, com mais visibilidade, talvez ganhando até mais dinheiro, quem sabe. Mas não pode se curvar simplesmente à ordem que não é científica para fazer algo que todos os que já discutiram esse assunto entendem que deve ser feito. Estados Unidos, Chile, Canadá, França, Israel, centros de excelência, estão vacinando os mais jovens. Aí tem uma vacina que a Anvisa aprova para ser usada entre os mais jovens. 3,5 milhões de jovens já foram vacinados. Aí houve o caso de 1.400 jovens que foram imunizados com outro imunizante que não a Pfizer. E aí identificaram alguns casos adversos, entre casos adversos até a febre. Aí tem um caso de morte que pode ou não ter relação com a vacina, não há comprovação de que tem relação com a vacina. Eis que vem o ministro Queiroga e interrompe tudo. Para tudo. Por quê? Porque o presidente mandou.
A decisão foi criticada pelo Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, todos médicos, todos conhecedores da ciência, pelo Conselho dos Secretários de Saúde, aí os estaduais, que também criticaram. Lembrando, reafirmando, acabei de dizer, Estados Unidos, Chile, Canadá, França, Israel, todos vacinando os mais jovens. Aí vem o ministrinho, que virou um ministrinho, um chaveirinho, um bibelô, um inexpressivo formulador, e se curva às ordens de alguém que não entende nada de saúde. Nada. E que dá a ele uma ordem. Não foi uma ordem, só compartilhei um ponto de vista. Que ponto de vista pode ter o presidente da República sobre saúde? Pode ter sobre voto, pode ter sobre ganhar eleição. Agora, sobre saúde, sobre educação, não é só ele que não pode ter opinião sobre educação ou sobre saúde. Outros presidentes, sem experiência, também não têm. Ou a gente acha que o ex-presidente Michel Temer, Fernando Henrique Cardoso, José Sarney, Fernando Collor e Itamar Franco podem dar opinião sobre saúde. Não faz sentido. Dilma falar sobre saúde? Dilma falava sobre tudo, tipo Bolsonaro. Mas pode falar sobre saúde? Então o que faz um presidente quando não entende nada de uma área? Coloca na pasta alguém que supostamente entende. O presidente da República, que não entende nada de saúde, colocou um ministro. Aí o ministro recebe ordens de um presidente que não entende nada de saúde. Já tinha recebido uma instrução para fazer estudos para tirar a máscara. Nelson Teich jamais faria isso. Mandetta jamais faria isso. Pazuello, sem dúvida, faria, tanto que fez. Havia negociado a compra de Coronavac com o Instituto Butantan e, por ordem do presidente da República, interrompeu. E o presidente disse a frase que está registrada: não vou comprar a vacina chinesa do Dória. Águas passadas não movem moinhos, está voltando no tempo. Não. É exatamente o grau de ingerência que a gente viu na saúde e continua a ver. Aí, recente, então. Vamos fazer estudos para tirar a máscara com base em quê? A gente já venceu o coronavírus? Não. E agora vem a instrução de interromper a vacinação de adolescentes. O presidente chegou a dizer: vejo governadores e prefeitos obrigando jovens a serem vacinados. Não tem. Simplesmente não existe. A vacina não é obrigatória. Que governador, que prefeito está obrigando algum jovem a ser vacinado? Não é verdade. O brasileiro quer ser vacinado. Aliás, é o povo que mais aderiu à vacinação. Quando perguntado nas pesquisas, todas, se é a favor ou contra a vacina, 96% dos brasileiros são a favor. De longe, o povo que mais aderiu. Aliás, tem uma tradição muito bacana na área de vacina. Uma lista de proteções muito bacana pelo Sistema Único de Saúde. O programa de vacinação do Brasil é admirado no mundo inteiro. Não foi por outro motivo que a Pfizer quis vender vacina para o Brasil. Sabia que, entregando a vacina, ia dar tudo certo. Mas eis que o governo não quis comprar. Isso a CPI vai mostrar no relatório final. Torço para isso. Tirando os teatros, as macaquices. Essa parte seguramente vai estar contada ali. E eis que a gente vê uma decisão que é muito grave. Veja, tem várias decisões de governo que são sérias, com reflexos importantes na sociedade. A decisão de aumentar o IOF agora, que o presidente tomou, para poder financiar um programa social, é uma discussão. Deveria, não deveria e tal. Mas não morre gente, né? Agora, a hora que se interrompe um programa de vacinação sem nenhum fundamento, sem nenhuma explicação razoável, mas ele enrolou, foi um embromation na entrevista coletiva, o que mostrou que ele não tem a menor condição de ser ministro da Saúde. É um sujeito que não tem opinião. Basta alguém com a formação de capitão e a autoridade de presidente, mas ele tem autoridade de ministro. Diz: presidente, o senhor me perdoe. O seu pedido, ou o senhor me manda por escrito uma ordem, eu não posso cumprir. O senhor me manda por escrito uma ordem. O presidente não vai escrever uma ordem dessa, porque é uma ordem estapafúrdia. Mas ele interrompe o programa de vacinação. O programa de vacinação. O ministro da Saúde interrompeu. Onde é que isso vai dar?
Que sinal ele tá dando para o Brasil? Podia, agora não pode. E as pessoas que tomaram a primeira dose? Ah, se você não tem comorbidade, não tome a segunda. Por quê? Por que nos Estados Unidos pode e aqui não pode? O sangue que corre na veia americana, o sangue que corre na veia francesa, o sangue que corre na veia chilena, canadense, israelense, é diferente do sangue que corre na veia do brasileiro? Não é? Não é diferente? Não tem hemácia, não tem anticorpo? Não? É diferente? Então é uma vergonha, mas não é aquela vergonha do tipo, eu fico envergonhado das declarações do presidente Jair Bolsonaro, já estamos até temendo o que ele vai dizer na Assembleia Geral da ONU na terça-feira da semana que vem. Não é isso, não. Isso é do jogo. A gente elegeu o presidente fala as coisas que o presidente quer falar. Agora aqui não. Aqui é alguém que está se sujeitando a uma ordem estapafúrdia. Dirá que não foi uma ordem, foi um pedido. Dirá que foi uma reflexão. Ele não deu ordem, nós conversamos, o presidente tem mostrado a sua preocupação. A preocupação do presidente aqui e nada é a mesma coisa. Zero, não tem importância nenhuma. Nem a do presidente, nem a do Tarcísio Freitas, nem a da Tereza Cristina, nem a de ninguém. Para isso, o ministro Marcelo Queiroga montou um time. Se o time dele não é bom, não será o Palácio do Planalto que vai suprir essa falta de qualidade. Ele que se vire para achar alguém que preste. Então, ministro virou ministrinho, ministro virou ex-ministro, é Pazuello, já virou daqueles caras que não vale a pena perder tempo ouvindo. Então ele tem a força da caneta, sabe-se lá por quanto tempo, mas a decisão é absurda. É de se perguntar se não é criminosa. É de se perguntar se não é criminosa. É de se perguntar se ele não passou de qualquer limite ao interromper, com base em nada, a vacinação de adolescentes. A CPI ainda está funcionando. Está aqui, ó, outro escândalo para ser investigado. Tem o do Pazuello com oxigênio, tem o do Pazuello com a vacina. Hoje teve a operação da Polícia Federal em cima da Covaxin, da Precisa, por causa da Covaxin. O Ministério da Saúde não estava entregando os documentos. E aqui, como explicar isso? Como aceitar? Não vão chamar o ministro para dar explicação? Está aí uma explicação que ele tem que dar. O que aconteceu? Qual é a fundamentação científica disso? Zero. É um absurdo o que está acontecendo. Deixou a sociedade, os pais que têm jovens em casa, atônitos. Como assim o ministro da Saúde diz que não pode? Então a gente tem que acompanhar esse caso, nós vamos acompanhar esse caso, vamos acompanhar os desdobramentos, mas é absurda a decisão do ministro da Saúde, sem fundamento científico, apenas com a lógica de funcionamento da baixa política.